Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar sobre litisconsórcio unitário. Eu sei que litisconsórcio costuma ser um tema que causa um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas é um assunto muito importante do processo civil, do qual a gente tem que se atentar aos detalhes do Instituto. Antes de tudo, vale destacar que o litisconsórcio nada mais vinha a ser do que a situação processual caracterizada pela pluralidade de partes, em um ou em ambos os polos da relação jurídica processual. Então, quando tiver mais de uma pessoa no polo ativo, né, mais de um autor, ou mais de uma pessoa no polo passivo, mais de um réu. Esse é o litisconsórcio no processo civil. Esse litisconsórcio ele pode ser classificado de acordo com alguns critérios, mas talvez um dos que mais cause desconforto em nós é a classificação relacionada à uniformidade da decisão. E por que classificação quanto à uniformidade? Porque se você está verificando que tem duas ou mais pessoas como autor, ou duas ou mais pessoas como réu, é importantíssimo destacar se, me entenda, tá? Todos os autores estão brigando pelo mesmo interesse, estão litigando pelo mesmo objeto, ou se eles litigam e, consequentemente, brigam por objetos distintos. Assim sendo, se você identificar que está todo mundo no polo ativo ou todo mundo no polo passivo litigando pelo mesmo interesse, é natural que eles tenham o mesmo tipo de tratamento no processo. Assim sendo, se todos litigam pelo mesmo interesse, não há como ser diferente. Ao final, a decisão deve necessariamente ser igual entre todos eles. Está todo mundo brigando pelo mesmo interesse, pelo mesmo objeto. Quando um ganha, o outro, consequentemente, também ganha. Quando um eventualmente perde, o outro, consequentemente, também perde. Isso é classificar o litisconsórcio quanto à uniformidade da decisão. Percebe, eu avalio os litisconsortes e verifico a possibilidade de uma única decisão judicial de mérito atingir os litigantes de mesmo polo de modo distinto ou de modo igual, de modo uniforme, de modo igualitário. Para esse raciocínio, é essencial a leitura do artigo 116 do Código de Processo Civil, porque ele nos traz exatamente o conceito de litisconsórcio unitário. Ele vai dizer para nós quando o litisconsórcio é unitário. E perceba, unitário você tem que associar a unidade. Entre outras palavras, todos estão litigando pelo mesmo objeto. Então, o unitário, de acordo com a redação do 116, é aquele que, pela natureza da relação jurídica controvertida, o juiz for obrigado, atenção, obrigado a decidir o mérito de modo uniforme em relação a todos os litisconsortes. Então, no litisconsórcio unitário, ele vem de unidade. Todo mundo está litigando pelo mesmo interesse, todo mundo está litigando pelo mesmo objeto. Se um ganha, o outro também ganha. Se um perde, os outros também perdem. É claro, estou dizendo outro e outros de mesmo polo. Então, se eu tenho 2 autores, os 2 devem ganhar necessariamente. Se eu tenho 10 autores, os 10 devem ganhar necessariamente. Se eu tenho 5 réus, os 5 devem perder necessariamente. Quando a decisão tem que ser igual em relação a todos os litisconsortes, a gente chama isso de litisconsórcio unitário. Tá bem? Em contrapartida, o litisconsórcio pode ser classificado em simples. E o litisconsórcio simples é aquele em que não há necessidade de a decisão judicial ser idêntica em relação a todos os litisconsortes. Em outras palavras, no litisconsórcio simples, a decisão judicial pode ser diferente. Entenda, pode ser diferente. Então eu tenho mais de uma pessoa no mesmo polo da relação jurídica e não necessariamente quando um ganha, o outro também ganha. Não necessariamente se um for perder, o outro também irá perder. No simples, a decisão pode ser diferente.
Atenção no termo, tá? Ao mesmo tempo que ela pode ser diferente, ela também pode ser igual. E talvez essa seja uma das grandes confusões que nós fizemos. Por quê? O litisconsórcio unitário, a decisão deve ser igual. No litisconsórcio simples, a decisão pode ser diferente. Mas ao mesmo tempo que pode ser diferente, também pode ser igual. Fato é, não impede, não há uma relação de dependência entre os litisconsortes. Quando estamos litigando por interesses e objetos distintos, se eu estou em um dos polos e eu pratico atos processuais tendentes a alcançar a minha vitória, aqueles atos, em regra, dirão respeito somente ao meu próprio interesse. Se os outros litisconsortes que estão no mesmo polo não praticarem os atos, ou praticarem atos que sejam tendentes a alcançar a vitória deles, pode ser que todo mundo esteja praticando atos para ganhar, concorda? Se todos tiverem razão, se todos trouxerem argumentos muito plausíveis, o que acontece? Todo mundo vai ter uma decisão, digamos, entenda, tá? Igual. Todo mundo ganha, ou eventualmente todo mundo perde. Mas uma coisa é clara, no litisconsórcio simples, como nós estamos diante de uma situação em que a decisão judicial pode ser distinta entre os litisconsortes, quando um pratica um ato processual, aquele ato, em regra, apenas repercute na esfera jurídica dele. Não afeta, não prejudica, nem tampouco beneficia o interesse dos demais. Essa é a nossa regra geral. Há uma independência dos atos praticados pelos litisconsortes. Fenômeno esse que não se repete quando o litisconsórcio é unitário. Por quê? Porque no litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser igual, ela deve obrigatoriamente ser igual em relação aos litisconsortes. Assim sendo, se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde. Se um pratica um ato benéfico e aquele ato beneficia o interesse dele, automaticamente vai beneficiar o interesse de todos, mesmo que os demais não pratiquem o mesmo ato. Isso é meio louco, né? Você fala, professor, o cara não praticou nenhum ato no processo e mesmo assim ele ganhou? Eventualmente sim. Se os litisconsortes dele praticarem atos capazes de gerar a vitória para eles, também gerará para esse que não praticou ato algum. Tudo por quê? Porque a decisão ao final deve necessariamente ser idêntica em relação aos litisconsortes. Então, só para sintetizar, o litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão deve ser igual. Não pode nunca ser diferente. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. No litisconsórcio simples é aquele em que a decisão pode ser diferente. Se um perde, isso não afeta necessariamente no interesse do outro. Se um ganha, não necessariamente afeta no interesse do outro. Mas perceba, ao mesmo tempo que pode ser diferente, pode ser que seja igual ao final do processo. Conduzo vocês à leitura do artigo 116 do Código de Processo Civil. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Deixa eu falar um pouquinho com você nesse áudio sobre audiência de conciliação ou de mediação. Antes de tudo, é importantíssimo destacar que a conciliação e a mediação são formas de resolução consensual de conflito, amigável, acordo, fazer acordo. E a tentativa de conciliar ou de mediar, ela vem inclusive prescrita como uma norma fundamental do direito processual civil, sendo que o juiz, o advogado, o promotor, o defensor, eles devem estimular a concretização de uma autocomposição, de um acordo, de uma resolução amigável. O Código de Processo Civil, ele estabelece, mais precisamente no artigo 334, um regramento para que essa audiência ocorra logo no início do andamento do processo. Então, após uma eventual admissibilidade da petição inicial, é adequado o juiz verificar que, se a petição está tudo perfeita, tudo correta, pelo menos no que tange aos requisitos formais, ele deve designar uma audiência de conciliação ou de mediação com um intervalo mínimo
de 30 dias. Atenção nos prazos, tá? 30 dias é o prazo mínimo para o juiz marcar uma audiência. Prazo mínimo. Não há vedação de prazo máximo, tudo bem? Após designação dessa audiência, com pelo menos 30 dias, o juiz deve verificar a data da audiência e perceber que ele tem pelo menos 20 dias antes da audiência para realizar a citação do réu. Perceba que a citação do réu atualmente no processo civil, em regra, ela ocorre para que o réu tenha ciência da data da audiência e compareça no local onde será feita essa audiência. Então, 30 dias é o prazo mínimo para marcar uma audiência, 20 dias antes da audiência é o prazo mínimo para o réu ser citado, e 10 dias antes da audiência é a oportunidade que a legislação dá ao réu de informar seu interesse ou eventual desinteresse na realização da audiência. Insta mencionar que o autor também tem a oportunidade de mencionar, de dizer, de informar se ele tem ou não interesse. Mas o momento adequado para o autor informar ao juiz o seu interesse na audiência se dá lá na petição inicial. Aliás, é um requisito da petição inicial, lá no artigo 319, inciso 7. O autor informar seu interesse ou desinteresse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Então, o autor manifesta na petição inicial e o réu tem a oportunidade de manifestar com pelo menos 10 dias antes da audiência. Pelo menos 10 dias antes da audiência. Não tem prazo máximo, tá? O que tem é prazo pelo menos 10 dias antes da audiência. Então, 30, 20 e 10. Vale destacar que essa audiência, ela nasce no código e na legislação para ser obrigatória, tá bom? Tudo levando em consideração, inclusive, daquilo que eu te disse no início do áudio, sobre ser uma norma fundamental do direito processual civil. Então ela é obrigatória, o juiz, em regra, deve marcar essa audiência, tá? Essa audiência só serve para tentar fazer acordo. Ela só serve para isso, não tem mais nada a ser discutido nesse tipo de encontro que ocorre, em regra, no fórum, tá bom? Legal. As partes nessa audiência devem comparecer acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. É essencial que esteja acompanhada do seu eventualmente chamado de procurador, tá? Aquele que detém capacidade postulatória. Como eu te disse que essa audiência é obrigatória, o próprio Código de Processo Civil, mais precisamente no parágrafo 4º desse artigo 334, estabelece duas situações em que a audiência não deve ocorrer, ou em que a audiência não será marcada eventualmente. A primeira situação se dá exatamente por manifestação de vontade das partes. Se ocorrer uma dupla manifestação expressa de desinteresse na realização da audiência, e obviamente você acabou de ouvir comigo os momentos adequados para manifestar seu desinteresse. O autor diz lá na inicial, eu não quero. O réu vem e diz com pelo menos 10 dias antes da audiência, eu também não quero. Nós estaríamos diante do que eu chamei de dupla manifestação expressa de desinteresse. Neste caso, a audiência será desmarcada. Até porque ninguém pode ser compelido, pressionado, coagido a fazer acordo. Existem situações em que as partes não conseguem dialogar. E aí a audiência não tem por que ocorrer. Então, se ambas as partes manifestarem, detalhe, expressamente o desinteresse na composição consensual, a audiência não ocorre, tá? Então, o primeiro cenário é esse. A segunda hipótese, que está lá no parágrafo 4º, inciso 2, se dá para os eventuais casos em que a autocomposição não seja possível. E, obviamente, existem alguns direitos no nosso cotidiano que são direitos intransacionáveis. Direitos pelos quais as partes não podem abrir mão, não podem renunciar, não podem dispor, né? Fazer acordo significa, eventualmente, conceder, renunciar em parte, né? Se você não pode abrir mão de nada, não há por que marcar uma audiência de conciliação ou de mediação. Então, nesse segundo cenário, a audiência também não ocorre. São os dois únicos casos em que a audiência
Não deve ocorrer. É óbvio, meus caros, eu estou falando com vocês acerca de uma regra do procedimento comum. Tá bom? Artigo 334 do CPC. Se porventura a audiência estiver marcada e a parte não comparecer à audiência, aqui você nem precisa se preocupar se o não comparecimento foi do autor ou se o não comparecimento foi do réu. Quem não comparece à audiência incorre em ato atentatório à dignidade da justiça e, portanto, será punido com multa de até 2% sobre o valor da causa. Tá? É a única consequência para o não comparecimento à audiência é pagar a multa. Então, se o autor falta, paga a multa. Se o réu falta, paga a multa. Se ambos faltam, ambos pagam multa e o processo segue normalmente. Tudo bem? Vale dizer também que se porventura estivermos diante de um litisconsórcio, todos devem comparecer ou, eventualmente, todos devem manifestar desinteresse. Se eu estou diante de um litisconsórcio e alguém diz que quer comparecer à audiência, a audiência vai ocorrer e todo mundo tem que comparecer. Todo mundo tem que comparecer na audiência. Tá bom? Beleza? A mediação e a conciliação são institutos próximos, mas elas possuem algumas distinções. A primeira delas é que a mediação é a figura utilizada para conflitos que envolvam vínculo anterior entre as partes. Então as partes já se conhecem, já possuem uma relação anterior à existência do processo. Marca-se uma audiência de mediação. Por exemplo, casos que envolvam direito de família, divórcio, separação, ou discussão entre condôminos, uma eventual discussão entre sócios. São todos exemplos de casos em que as partes possuem um vínculo anterior. Neste caso, o mediador, nesta audiência, ele não tem a possibilidade de ficar propondo alternativas e propostas para tentar chegar a um acordo. A única função dele é, de fato, restabelecer o diálogo, para que as partes possam, por si só, chegar a um acordo, chegar a um consenso. Por sua vez, a conciliação, ela é exatamente o oposto da mediação, porque na conciliação estamos diante de conflitos que não envolvam relação anterior entre as partes. Então as partes não se conhecem, não têm qualquer vínculo anterior ao processo. Eventualmente, imagina um acidente de trânsito, por exemplo, em que você vai entrar com uma ação de indenização em face de quem colidiu no seu veículo. Você não conhece, você não tem relação com quem bateu no seu carro. Nesse conflito, designar-se-á uma audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, o conciliador tem ampla liberdade para, eventualmente, propor soluções, tentar achar alternativas suficientes para solucionar o caso de forma amigável. Fato é que, se dessa audiência ocorrer algum tipo de acordo, de consenso, o conciliador e o mediador reduzirão o termo e encaminharão ao juiz para eventual homologação. Se não tiver acordo, se não chegarem a nenhum tipo de consenso, aí nós estaríamos diante de abertura de prazo para que o réu apresente sua defesa. Tudo bem? Beleza? Eram essas informações que eu gostaria de passar sobre esse ato processual de grandíssima importância. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Valeu! Tchau, tchau!